Vocês podem então dizer o nome de vocês e a idade. O meu é Elídio Correia da Cunha. E a idade, vô? 106 meses. 6 meses? Amanhã tá fazendo um ano? Há um ano. Amanhã é seu aniversário, vô. É. Vai fazer 101. É, 101. Quase 101, então. É, praticamente. E a avó, nome e a idade. Ana Ovídia, mais conhecida do Nica. Agora bota o que quiser. Quer botar o apelido, todo mundo me conhece do Nica, né? E a idade? 89. Tá bem. Lá do Inhacorá era muito comum conhecer pelo apelido. É, do Nica. Da sua família tinha mais apelido? Não, era só, quer dizer que era, eu acho que era só eu que tinha apelido. Do resto tudo era normal. É. Como é que vocês se conheceram? Pois é tipo uma casa, né? Porque Eu vi ele num comércio de carreira, enxerguei ele de longe. Assim, só faltou voar por cima para vir me passar a mão. E o senhor nasceu aonde? Independência. E a senhora? Em Acorá. A senhora nasceu em Acorá mesmo. Em Acorá mesmo. 4 de 2 de 33. Quem eram os seus pais, vó? O nome? É. Napoleão Moreira Bueno e Aurora Alves Bueno. Seu pai tinha uma casa de comércio. Sim, e nas bandeiras, como o primeiro era em Acorá, né? Mas era lá nas bandeiras. Depois é que ele mudou para ali, que daí era Três Vendas, né? Depois é que ficou só em Acorá. Por que em Acorá era Três Vendas? É? Por que chamavam de Três Vendas? Por causa que tinha, antigamente, quando começou, isso é uma história, tinha 3 bolichos, então era Três Vendas, era assim. E daí ficou. Tecido até o nome, era Domingo Mota e João Policena, e depois daí Napoleão Moreira Bueno. Policeno. Hã? Pois é, eu falei. E como é que eram esses bolichos, vó? Era mercado, era tudo junto, e daí tinha, funcionava tudo, tecido, olha, não sei nem como é que eu vou te explicar direito, era assim, tudo junto. O que vendia? Hã? De tudo um pouco. De tudo um pouco. Mas o que era assim? Porque não tinha, era assim antes, era daquele jeito, então foi indo assim até quanto deu. Comprava de quilo? Comprava de quilo, a quantia que queria, mas aí arrumava na hora, né? O que mais que tinha, vó, que a senhora lembra? De comércio? É. Mas olha, como é que eu vou te dizer? Hoje tem barzinho, aquele tempo não tinha. Restaurante, essa coisa, naquele tempo não tinha nada disso. Do comércio, não tinha barzinho? Bar não tinha, barzinho não tinha. Isso que era interessante, porque só as pessoas se reuniam, quer dizer que tinha salão, esse o salãozinho tinha. Mas assim, outra coisa não, e daí alguns tipos de bebida, né? E como é que era assim, o que ia comprar nesses bolichos? Olha, por exemplo, comprava de quilo a quantia que queria, tudo, arroz, feijão, tinha essas coisas, como só tudo bem diferente, como, digamos, massa, aquele tempo não tinha, que é uma coisa que hoje eu sempre estou falando, não tinha massa para vender no começo, assim. Isso é um troço bem estranho, né? Mas a massa daí fazia em casa? Fazia em casa, era massa caseira. E o que mais que a senhora lembra, assim,
de comida? Ah, como é que eu vou dizer? Bolacha não vinha, era aqueles tal biscoito d'água, eram uns biscoitão que vinha assim, era aquele bolacha, não vinha para vender, não tinha, não é como hoje, assim, diferente. Daí bala, sim, esse vinha era as latas grandes, vinha nas latas. Aí chocolate não tinha quase, tinha as barrinhas, como é hoje, refeições, esse eu me lembro que já tinha de começo. E o açúcar, vó, comprava na venda? Comprava de quilo, assim, levava afinal a quantia que queria, mas empacotava ali, ou levava o saco de 60 quilos. Como é que vinha o açúcar? Ensacado. Empedrado? Hã? Empedrado? É, tem aquele tempo que diziam açúcar usina, né? Era empedrado aquilo, era diferente do nosso açúcar de hoje. Era empedrado. E que tipo de doce que faziam? Aquele tempo faziam muito assim, era o doce de jaracatiá, laranja azeda e ambrosia. Era uma coisa muito assim, a ambrosia. Então a senhora lembra do doce de jaracatiá? Eu lembro e gosto e sei fazer também, e o de laranja também. É bastante comentado, diz que gostavam muito. Sim, era preferência. Daí torta, aquele tempo não existia. Ninguém sabia fazer. Bom, e como é que era lá a cidade do Inhacorá? Mas como é que eu vou te dizer? Pouquíssimas casas. Mas assim, a convivência era normal. Assim, mas bem poucas casas. E daí tinha o quê? Um salão de baile? É, tinha só o salão de baile, e a cancha de bocha. Tinha uma ou duas, tinha. Salão de baile, como é que era? Como é que eu vou te dizer? Era um salão, assim... Era o salão da Clarinda? É, o salão da Dona Clarinda, que eu conheci o salão da Dona Clarinda Rolim. E aí Sim. Era diferente do bolicho, lá era só pra beber e fazer festa. No salão, e sim, ali não era de estarem bebendo assim todo dia, não, a copa tinha, mas não era assim toda hora, não, era só dia de festa mesmo que funcionava direito daí. Sim. Vô, o senhor lembra das festas? De começo pouco, mas depois sim. É. E o senhor foi no salão da Clarinda? Fui. Foi lá que ele me viu. Lá que a gente chegou. E daí o senhor tirou ela pra dançar? Não, nós nos encontramos numas carreiras. Sim, foi nas carreiras, mas nós não se falamos nas carreiras. Daí lá no baile, ele chegou e me convidou para dançar e saiu assim já de vereda, já falando em casamento de vereda, que eu me apavorei porque a coisa, sem conhecer e falando em casamento já de vereda. Muito diferente de hoje. E daí se conheceram e logo casaram? Depois foi indo, eu acho que levou quase um ano e pouco ainda depois, porque daí a coisa... Nós não se entendíamos muito bem, o problema era esse. E como é que era o namoro? Era estranho, não era como hoje, assim, não. E daí a convivência dele era uma coisa diferente do meu modo também, esse que era o problema. E daí o namoro visitava na casa? Era na casa. Não. Olha, nosso namoro foi uma coisa bonita, porque nós não se entendia assim. Não sei como é que estamos vivendo esse tempo assim, depois mudou tudo. Nós não se entendia meia hora para ficar junto, nós já encrencávamos. A convivência era diferente. Esse que não sei como é que eu vou te explicar. Sim. E assim, daí o senhor ia na casa lá do seu Napoleão visitar a dona do Nico. E daí ficava os pais junto? Não. Ficava um pouco, não muito, ficava ali, mas nós não ficava muito tempo junto, nós não ficava. Daí ele ficava, dava uma conversada ali, ele se entendia muito bem com a minha madrasta para conversar, daí conversavam assim, bem bonito, assim, daí ia embora. E daí,
Como é que foi o casamento? Em que sentido? Como foi a festa do casamento? Ah, bem, só assim tudo, mas bem pouca gente. Foi bem poucos convidados. Não, nós não queríamos festa grande, com coisa, não. E daí, bem pouca gente. Eu já estava maduro, eu me casei com 30 e pouquinho. 36 anos, ele é bem novinho. E a senhora? 23. E daí, como é que... Tinha o cartório lá em Acorá? Tinha. Quer o nome? Pode falar. Finado Avelino, como é que era? Era o juiz de casamento. E daí o Aparício, como é que era? Trindade. Aparício Trindade que fez o nosso casamento. Ele era o escrivão. Juiz era o Avelino Lemos. Avelino Lemos. Pai da avó Sema. Pai da avó Sema. Como é que era o cartório? As construções eram de madeira. Sim. E daí só assim, era bem simples, não tinha nada como hoje, era só tipo um balcão assim, só ali, assim, não era nem uma mesa, não, era um balcão assim. A senhora lembra onde é que ficava o cartório? Ali, como é que eu vou te dizer, o cartório era ali onde, bem na, quem é que é a casa hoje do Neri Rolim, ali em cima, quem é que mora ali hoje junto à borda, né? Isso aí. Era ali o cartório. Pra cima da escola. Pra cima da escola. E a festa do casamento? Foi em casa, pequena, não foi em lugar nenhum, foi em casa, só os parentes mais chegados. E tinha algum conjunto que animou a festa? Não, nada. Sem música? Sem música, e aquele tempo nem coisa de rádio, de alto-falante, como é que a gente diz, como é que é? Som, essa coisa, não tinha nada ainda disso. Recém estava começando algum rádio surgir naquele tempo, mas não é nada como hoje, assim, nada. Mas tinha o pessoal que tocava para animar? Sim, tinha, mas lá no nosso não, foi sem nada. A senhora lembra quem eram os que tocavam? Sim, aquele tempo os que tocavam no lugar era do finado, chamavam Neco Canabarro, né? Era os que é animador das coisas, assim, mas era eles. Daí tinha a família deles toda, que tinha o finado Nico, Merce, eu não sei se ele é vivo hoje ou não, que é do Braino, todos tocavam. Era bem família, assim, bem legal que era. A senhora não lembra de algum grupo chamado Jazz Tesourinha? Como? Jazz Tesourinha. Não. Não? Não. Que época será que foi isso? Que era música? Tem umas fotos que aparece esse grupo. Não, me lembro. Na família Pires. Mas então não era do Inhacorá, eu acho. Pois é, eu não me lembro disso aí. E o que era que tinha nessas bandas? Uma gaita, um violão? Gaita, violão e eu. Mas era o compadre Ataíde que tinha música? Não. E do seu Napoleão? A senhora lembra de alguma história que seu pai contava de antigamente? Olha, como é que eu vou te dizer que ele contava? Que ele começou muito novo. Ele ficou sem o pai com 7 anos, e daí ele se criou com a mãe. A família dele era poucos assim, daí se criou com a mãe. E daí casou aos 22 anos. E daí quando ele já estava começando com o tal de bolicho. Já quando ele casou, ele já estava começando com o bolicho, que era lá nas bandeiras, né? Mas era em Acorá igual, né? Que daí para o Inhacorá, para Antigas Trezedas, ele se mudou em 45. Que daí ele saiu do interior e foi para a cidade. Mas era vila só ainda. Sim. E daí ali que ele começou, tinha o bolicho, continuou com o bolicho, e depois foi indo e trabalhava com a serraria igual, negócio de caminhão, então tudo, e movimentava a erva, que ele era muito da erva mate, né? E onde que ele nasceu? Nas bandeiras. Nasceu e se criou.
Ah, ele nasceu no Inhacorá também. Sim, ali, tudo ali. Ele nunca saiu para outro lugar. E a senhora conheceu o seu avô, não, né? Não. Mas o Nenhum, seu avó? de nenhum lado. Nenhum dos seus avós? Nenhum. Só, só uma avó, do lado da minha mãe. E a senhora sabe da onde que veio a família Moreira Bueno? O seu avô era da onde? O pai do meu pai? É. Mas olha, isso eu não posso te responder, porque é uma coisa que eu fiquei em dúvida. Eu nunca ouvi esse assunto, porque que o pai contava que ele não contava história, só contava que ele morreu, ele tinha 7 anos. Mas nunca houve esse assunto da onde que ele veio. Eu acho que ele era natural dali. Eu não sei. Sim. E as carreiras, vô? Como é que eram as carreiras? O senhor gostava? Depois eu vim de Independência, nas carreiras ali. Mas carreira tinha, nem ia corar, era um comércio bonito mesmo. A preferência das coisas bonitas era a carreira. Cavalariano bastante. E daí o senhor ia assistir lá no Inhacorá? Deu o caso, aquela vez eu vim de ônibus ali, o ônibus veio de Independência, nas carreiras eu também vim. Daí o senhor foi lá no Inhacorá. É. E a sua família Cunha, os seus pais, eles eram de Independência? O meu pai era de Independência, pai e mãe, né? Mas eles nasceram lá? A minha mãe nasceu lá em Independência, era ali Saraça. O pai dele não era de Independência, O meu pai era Alípio Cunha. Mas ele veio de lá de fora. E ela era Maria Lissaraça. Lissaraça. É. Parente do seu Orlando? Tia dele. Bom, e lá no Inhacorá, a senhora estudou na escola? Eu posso falar bem certo? Sim. Eu não estudei, eu não tive. Quando eu me criei, como é que eu vou te explicar? Foi na Costa do Turvo, que era que hoje é Santo Augusto, mas eu não tive escola. Eu fui uns dias escola particular assim que botavam uma professora nas casas ali, mas escola assim eu não tive nem um dia. O que eu aprendi foi só assim. E não tinha então a escola no Inhacorá? Não, escola no Inhacorá, aquele tempo não tinha. Tinha já, claro que tinha ali, mas eu me criei na vovó até os 12, 13 anos, eu é que não frequentei escola, porque daí eu estava grande, eu não tinha vindo, assim, não tinha primeiro ano, segundo, como tem, né? Eu tinha vergonha, não quis ir. Daí eu fiquei assim só, não quis ir, não tenho um dia de colégio, e o que eu aprendi foi assim, os outros explicando. E só. O senhor, vô, foi na escola? Fui. Lá em Independência? Independência. Como é que era? Era a escola municipal que dizia sempre, né? E tinha muitos colegas? Tinha. Hoje não tem mais, quase ninguém mais, né? Foi. E como é que era as diversão, as brincadeiras de criança? Mas eu não tive com o que brincar. Meu pai se separou da minha mãe, né? E eu me criei só com a mãe, não tive tempo de... Depois fui servir, puxei o tempo da guerra. E a senhora lembra, vó? Não, naquele tempo não me conheceu. O que teve? De brincadeiras? Sim, era assim, normal, brincadeira de organizar, brincadeira simples, assim, não tão difícil, diferente de hoje, era mais ou menos assim, mas não tanto assim de... E daí brincava com as suas irmãs, chamava as vizinhas? Eu não tinha irmãs. A senhora só tinha irmão?
Irmão não, tinha uma depois que ela já tinha. É. Daí nós éramos entre 5, 4 irmãos. E não, a senhora? tô louca. Porque daí seu pai casou outra vez. Daí é que tem de nós, da primeira era aí que eu me atrapalhei. Da primeira era 5, 4 guri e eu. É 5. E daí ele casou a segunda vez, daí é só uma filha. Essa reside em Mato Grosso, Campo Grande. Ela está com 84 anos hoje. Ah, é? E o Napoleão é o seu irmão, o Alves Bueno, que era casado com a tia Lindaci. É meu irmão, é o mais novo. E ele é do primeiro casamento? É do primeiro casamento. Ele era nenezinho quando a minha mãe morreu, tinha 6 meses. E a sua mãe morreu de quê? Olha, eu não sei te explicar essa coisa. Ela ficou doente assim, e aquele tempo não existia quase médicos, né? Então tinha... Já tinha no Inhacorá aquele tempo, o doutor Fontoura já funcionava, e daí tinha um outro, como é que era o nome, que eu não me lembro. Tinha um outro que funcionava, como é que era? Doutor Soares? Soares, exatamente, era tal. Mas ela ficou assim, e daí saíram para fora, coisa, mas ela não teve assim, morreu. E daí a gente me perguntam hoje, eu não sei o que foi. E daí as pessoas ficavam doentes, e como é que elas cuidavam daí? Cuidavam assim, ficavam sempre junto ali cuidando, e tinha o remédio, o horário ali, cuidavam assim, era normalmente como hoje. Só não, quase não ficavam em hospital. E daí tinha também os curandeiros? Sim, isso tinha muito, curandeiros tinham muito, isso tinha muito. Naquela época era muito essa coisa de curandores. Daí davam os remédios, aquelas coisaradas, tinha. E as pessoas confiavam nos curandores. A senhora lembra de algum nome, de algum curandor? Ai, daí aqui no Inhacorá, muito pouco, né? Mas assim, não sei daí, porque lá na vovó, naquele rincão lá, era mais comentado os curandores. Depois pra cá ali já não era muito, daí tinha. Onde é que a sua avó morava? Na Costa do Turvo, que Santo Augusto, pertence a Santo Augusto hoje, mas ainda continua Costa do Turvo lá. A senhora morou com ela um tempo? Eu morei, fiquei 12 anos lá, quando a minha mãe morreu. Depois é que eu vim. E a senhora lembra, assim, de ir em algum curandor, benzedor? No Inhacorá? É. Mas olha, daí eu me lembro mesmo ali que falavam no Leopoldo Toledo. Como é? Não era Toledo? Eu não sei. Eu nunca fui muito de curandor. Mas era. E daí tinha, não sei, tinha outros, mas eu não essa coisa eu não posso responder muito. Sim. E a senhora lembra do Chicuta? Chicuta? Ele não tinha uma farmácia? Sim, mas quando eu vim para Inhacorá, ele tinha, ainda falavam, mas eu não conheci, não existia, mas só tinha as lendas da farmácia, do Chicuta. Mas e daí lá já tinha o hospital na cidade? Não, o hospital foi depois do finado agora, né? Depois. Mas não funcionou, que daí era o finado Fontoura que atendia. Doutor Fontoura. E como é que eram as construções das casas, vó? É? As construções das casas. Olha, era mais ou menos assim como hoje mesmo, mas hoje é mais... Era mais simples. Mais simples, né? E hoje é tudo mais diferente, mais ajeitado, tudo que desde que começa já é diferente, isso a gente nota, né? E daí era de madeira, de barro? De madeira, e daí de material, continuava de material, mas era trabalhada toda a parede, era pouca coisa com cimento, era trabalhada com barro, né? Levantava as paredes e depois era só
cimento, passava o cimento. Como é que pode aquele tempo? A maior parte era assim. E daí as casas, o telhado era tabuinha? Tabuinha tinha, depois tinha a telha, como é que eu vou dizer, a telha que eu conheci bastante, que tinha primeiro aquela telha que era não sei nem o nome, tipo uma canoa, né, assim, ficava... Não conheceu? Sim. Conheceu? Sim. É, maior, depois é que surgiu as telhas, daí surgiu as... E como é que foi, seu Elíbio, a primeira casa de vocês? Foi no Inhacorá? Foi no Inhacorá. Foi. Eu tinha uma moradiazinha lá, onde eu morava com a minha mãe, né? Independência, mas ali no Inhacorá foi ali, nós construímos ali, como é que eu vou te dizer? Ali naquela baixada hoje, que eu não sei nem o que tem ali, onde o Nelson Metalúrgico era do lado, que hoje não sei nem quem é que tem ali, e daí do outro lado nós tinha casa ali, aquele terreno que era vinha da Sanga, do Pontilhãozinho aquele, até o CTG ali era nosso terreno era ali. Ali onde morava perto do seu Luizinho, o Luizinho de Matos? E quem que eram os vizinhos de vocês? Ai, como é que agora? Porque nós moramos lá embaixo, mas depois quando o pai morreu, nós subimos, construímos lá em cima, que fica ali para cima onde, como é que eu vou te dizer hoje, aquela rua da praça, do ginásio? Ali não tinha morador nenhum, ali naquele... Não tinha nada. Ainda construímos uma casa, né? E nós era solito lá em cima. Daí o vizinho mais perto era o finado Chico. E daí tinha o Asterinho. Aí era assim, era mais para ali. Mas daí era na esquina, já ali embaixo. Quem era o Chico? Chico Batista. Finado Chico Batista. Pai do Josézinho. José... Sim. É. E ali que ficava o comércio do seu pai, era por ali? Não, o comércio do pai é ali, onde é a casa do Osório. A moradia era ali que era toda aquele terreno, toda ali era do finado pai. Onde é a moradia do Osório, né? Ali, tudo ali que desce aquela rua, que não tinha nada, tudo era ali, era só... E ali perto morava quem? A Barça, o Felício? O Felício era daí bem, qual é que é a casa ali que tem... Do Valdenor? Não, o Valdenor já fica cá em cima. Não, ali, daí, que é a rua, que daí, como é que eu vou dizer, aquela rua que sobe ali na casa do Osório, ali toda não tinha nada de rua, de coisa, ali era só moradia do finado pai, e daí o finado Felício, o pai do Valdenor, não é? O pai, o avô, não sei como é que é, era do lado ali, mas onde agora era o finado Júlio ali era a casa do... E o seu Felício veio depois da casa de comércio dele? Mas olha, essa parte, o Felício, eu acho que quando o pai veio para o Inhacorá, o Felício já estava lá. Acho eu, não tenho certeza para te responder isso. Porque eu, quando me lembro, eles já tinham comércio também. Daí era um do lado do outro. Ali embaixo, onde é a casa do finado Júlio ali. Vô, e o senhor trabalhou com o quê? Eu trabalhei na agricultura. Depois, com 22 anos, fui no exército, tive que tirar 3 anos lá, era no tempo da guerra. E daí vim de lá, trabalhei de funcionário um pouco por lá. Quebra galho. E com o que o senhor trabalhava na agricultura? Não era de maquinário, que não tinha naquele tempo, era no braço. Arado e boi. E cavalo. E o que o senhor plantava? Milho, feijão preto, é só de comida. Plantava para vocês comerem também? É.
Plantava perto da sua casa? É, tinha uma horta? Lá em Independência eu tinha 5 hectares, que era da minha mãe, que a gente sempre não tem nada quando sai, não é? Então, daí eu resolvi. Trabalhei na prefeitura um tempo lá, trabalhei em Acorá também um pouco, né? E o senhor falou que o senhor serviu no quartel. No quartel. E daí o senhor foi para a guerra? Não fui. Naquele tempo eu fiquei destacado nesse Lajeadinho, tem aí, na divisa da Argentina. 6 meses fiquei ali. Na colônia do Alto Uruguai? É. Eu fiquei 3 anos no tempo da guerra. O senhor lembra qual que era a guerra? A guerra da Itália, eles diziam, né? O senhor ou a senhora lembram de algum caos assim dos seus pais que contavam do tempo da Revolução? Meu pai não falava isso, não vivi muito tempo com eles. Se separaram, não. Eu fiquei com a mãe, eu tinha uma irmã. E o seu pai, dona Dunica, contava da guerra? Da guerra ele não falava nada, falou na Revolução, daí aquela que acho que era 28, 30, não sei, não me lembro como é que era isso. 23. Isso ele falava, né? Mas assim, ele não teve metido, não. Ele ficou assim, que ele estava sempre... Falava com as pessoas, mas não teve envolvido, não. E o que ele contava? Era dos maragatos, dos chimangos? Ele era maragato. E ele contava alguma história assim, que ele tinha ouvido? Ele contava que assim que havia muita rivalidade entre um e a outra, né? Isso era muita coisa. Isso ele estava, que daí há pouco tempo ele estava casado com a minha mãe, né? Que daí lá eles eram maragata. E daí foi o tempo da Revolução e assaltaram, é lá que tiraram, levaram tudo que eles tinham em casa, assim, levaram tudo, não deixaram nada. Tudo era uma coisa, uma estupidez, assim. Daí não sei se dizia roubo, não, eu sei que era assim. Sim. Criação, tudo. Mas era rivalidade entre o chimango e o maragato. E vocês ouviram falar da história do xindangue? Sim, isso meu pai falava muito. O senhor ouviu, seu Elívio? O xindangue? Não, nesse tempo não. Ele era lá para o outro lado, ele não sabe nada. Não tinha política. E o que a senhora lembra? Eu? Quem, eu ou ele? É, a senhora do xindangue. Eu assim, não me lembro dele nada, só sei as histórias que o finado pai falava muito no xindangue, e daí lá onde ele foi matado e coisa, né, tudo, aquela história toda, assim, ele comentava, né, que ele foi, como atiraram aí eu não me lembro, em outro lugar, só que ele foi morrer lá onde tem hoje a coisa que é de xindangue, né, mas ele não foi lá que foi, os tiros não foi lá. E como é que era essa história, a senhora lembra? Como é que ele contava? Ele contava, foi assim, coisa entre como é que eu vou te dizer, digamos, como um partido, era um partido, certo, aquele tempo, mas foi assim, era entre um e o outro. Daí eu não me lembro do outro contrário, qual é que era o nome, esse eu não me lembro de prestar atenção. Para te dizer o nome, eu não me lembro. E daí essa história do... Daí não contavam que aparecia a mão dele para fora do túmulo? Isso tinha alguma história assim, mas não saía muito mais muita coisa naquele tempo. Mas algum caso contavam de bobagem, assim. E daí não me lembro também da história de como é que foi, eu sei que foi os tiros aí, o dia como é que foi, isso também eu não me lembro, não prestava atenção direito nessa história.
Mas a senhora lembra de falarem da mão dele aparecer para fora do túmulo? Isso é alguma coisa, mas era lenda, isso era lenda, né? Mas falavam muito isso. E falam até hoje? Pois é. E assim como tinha coisa que ficou tipo uma, como é que eu vou dizer, uma pessoa milagrosa que fazia uma coisa quando estava difícil, podia Xandengue me ajuda, e que até meu pai uma vez vendia erva, e tinha os fiscal que atacavam. E daí passou um homem com uma carga e ele precisava falar com o homem, e o homem tocou, e ele tocou correndo atrás com o caminhão, o carro, sei o que era atrás do que ia indo com a erva na frente. E o outro correndo, pensava que era para prender outra coisa. Daí quando foi subir na subida lá do tal Xandengue, ele disse que ele pediu: Xandengue me ataca fulano que te dou um maço de vela. Uma garrafa de cachaça e um maço de vela. Foi assim. E estourou o pneu do que ia correndo, e daí parou. Então daí que o Xandengue ficou milagroso. Daí faziam qualquer uma coisa e pediam para o Xandengue, mas era vela e cachaça que prometiam. E levavam. Levavam as velas e a cachaça despejavam lá. E levavam lenço também. Ouvi dizer que levavam cachaça, vela e lenço também, alguns levavam. Essa história tinha também, mas eu não sei. Mas o lenço, para que era? É que ele era do lenço vermelho. E daí levavam lenço branco, então. Não, levavam lenço vermelho. Levam até hoje lá, tem a cruz e amarram o lenço na cruz. Diz que atam a cruz, eu não me lembro. Eu era bem maragato. Isso aí. E levaram lá onde ele está sepultado. Não foi nesse lugar que foi matado. Lá no Buricá. E vocês lembram de ir visitar lá o túmulo? Não, eu nunca fui. Tinha vontade de ir, mas nunca fui. Mas eu tinha vontade de ir lá. Por causa do meu pai, que falava muito, né? Mas nunca deu de jeito, assim, de ir. Porque ele, quando saía viajar, sempre era o santo protetor dele. Chegava lá primeiro, para daí continuava a viagem, né? Já levava, que era de costume, seguia a viagem. E acreditava e disse que valia. Então seu pai acreditava muito no Xandengue? Acreditava. Era um santo protetor. Como hoje a gente tem, né? Ele, naquele tempo, e era toda a coisa dele, era Xandengue. Pronto. Era uma coisa estranha da gente notar até. E lembra de outras histórias que contavam de aparição de visagem? Isso eu falava, mas depois já não era. Isso já ainda era mais primeiro que tinha mais coisas. Depois já muita gente, já uns contavam do jeito, já outros abusavam, já não era tanto mais, né? Já era. E de ouro enterrado? Pois é, isso é uma coisa que falavam, mas não sei se era. Mas o que falavam, vó? Que tinha enterrado, mas não lá naquele lugar, era em outro lugar, né? No Passo Fundo, parece que era, daí não sei como é que era. E daí o que os antigos contavam desses ouro? Aparecia bola de fogo? Bola de fogo, e explodia, e coisa, mas aí já muitos contavam e outros já duvidavam, que já essa parte já não era com muita coisa, já era mais gozação, já era uma coisa que já era só mais brincadeira, não era uma coisa assim que aparecia, e alguém queria afirmar que aparecia sinais, visagem, coisa, mas outros diziam que não, afinal a gente não sabe, eu não sei o certo se tinha mesmo alguma coisa ou não. Mas a senhora ouviu falar se alguém encontrou ouro ou não? Não, esse eu não ouvi falar. Falavam, mas já outros duvidavam, né? Então, sei lá. E o senhor não lembra, seu Elíbio, de ouro enterrado? Falar, só ouvia falar existia, mas
Olha, essas histórias sempre houve, né? Como no Inhacorá diz que quando, não sei que época foi, que diz que saí, diz que tinha gente que tinha a parte com ouro e enterravam em qualquer lugar, né? Assim para sair. Mas eu nunca vi falar que se alguém enterrou, que outras pessoas achassem, nunca apareceu essa história, né? Acho que tudo é lenda. Enterravam porque não tinha banco daí? Não tinha banco e daí era para não roubar. Como ali perto da nossa casa que tinha aquela que era não sei como é que era, do Giromito, ali existia comentário que foi enterrado para baixo, para cima, não sei aonde, diz que era uma latinha pequena e tinha meia lata de moedas, onde tinha ouro. E nunca ninguém achou nada. E essas histórias que do Inhacorá até hoje contam essas histórias. Pois é, porque ali na nossa, onde nós morávamos, tinha história, que tinha enterrada lá por aí em 2 lugares. O Fernando achou a chaleira uma vez enterrada no banhado lá, mas só a chaleira, não tinha nada dentro. Até a chaleira tá lá na Luminata, lá num velho que morava por lá, levaram lá para tomar. Então, bem uma chaleirinha velha de ferro, antiga. Mas a chaleira assim estava bem na ferrugem enterrada no banhado e não estava estragada. O ferro assim, desmanchando, não. Esquentavam, servia para esquentar água no fogo, lá nos acampamentos. E a senhora lembra do seu pai contar alguma dessas histórias? Ele não era muito de contar, ele é engraçado, ele não era muito de contar essas histórias, de coisas assim, ele não era. Ele duvidava, ele não gostava disso. E alguma outra história de lobisomem também que contavam? Era, isso também. O que a senhora lembra? A senhora não tinha medo quando criança? Ah, quando era criança eu tinha medo, mas aquilo tudo era lenda, né? Porque eu acho que isso nunca existiu. Mas a gente tinha medo. Com o que assustavam as crianças contando história Pois é, mas assim, quando tinha uma pessoa velha, feia, dizia que era lobisomem, né? Então fazia assim as coisas. E daí até de noite, quando começavam os cachorros aquários, já diziam, olha o fulano, o lobisomem. Então a gente tinha medo. Alguma outra história que a senhora lembre? Dessas coisas de lenda? Olha, como lá nas bandeiras, como hoje, que eu não vi mais, tenho vontade de sair para lá para ver que tem na esquina queimada, lá tem como é que é a Vila Bacino, né? Tem umas casas lá, coisa de história de Bacino, tem, né, hoje? Ou não viu, não sabe? Não sei, vó, conta aí. É? Conta, eu não sei essa história. Pois é, e diz que o Bacino era lobisomem. Então aquilo que eu me criei ouvindo aquela história que o Bacino era lobisomem. Daí eu não sei o sobrenome, e o nome, se era assim, como é que era, chamavam Bacino. E daí não sei, alguém me falou que tem aquela esquina e que tem uma vilazinha lá, que é dos Bacino. Não sei, tinha vontade de ver isso. Gostaria de ter certeza se tem isso. Que sai para 3 de maio, né? É antes da esquina queimada ali, eu acho. Não Sim. Tem nada lá assim? Não lembro, vó. E tinha alguma outra coisa assim que assustava as crianças? Ouvi falar no tal do Badé. Mas isso, pobre do Badé. Sabe que o Badé tinha... Você não conheceu o Badé ou conheceu? Não. Ele já tinha morrido quando Já. você... Pois é, mas o Badé não faz tantos anos, ele era indigente, assim, vivia na cidade, dormia, assim. Mas eu não sei a família dele, nem de que foi, o sobrenome dele, eu não me lembro nada de quem que era. Mas tem que existir alguém que seja parente dele lá, não sabe nada? Não sabemos, mas contam muito que assustavam as crianças falando do Badé. Sim, mas ele era uma coisa muito feia e vivia indigente, sempre aqui, e com aquela trouxaiada nas costas, aquela coisa, e ele era feio mesmo, e mal ajeitado, então assustava mesmo, porque toda criança tinha medo. Ele era bêbado. Bêbado, é.
E mendigo, só comia do que davam para ele. E não sei de parente se tinha alguém, nunca vi falar isso. Só vivia daquele jeito, dormia. Não era de roubar mexerico, ele não era, só pegava o que dava. Era bem... Não era brabo também. E o senhor lembra do Badé, vô? Mal e mal, eu lembro. Mas eu não me lembro quando é que o Badé... Ele morreu, mas eu não sei se ainda estava, não me lembro. Faz tempo. Não faz tantos anos que o Badé morreu. Mas não me lembro nem como é que foi. Vô, e o senhor chegou a trabalhar com erva? Não. Não? Como é que era? Comecei na agricultura lá, porque meu pai e eu se separaram, né? Não deu para viver. Não cada um. era, ele falou. Mas como é que antigamente se separar, as pessoas falavam muito? Tipo um bicho, porque resolveu sair. Para lá, outro para cá, e pronto, não tinha nada de direito nenhum. Mas as pessoas não gostavam muito assim, não podia se separar. Não podia. Assim como filho fora do casamento. Sim. Mas existia. Claro que existia, bastante. E essa coisa, falar uma bobagem agora, não tem, essa coisa sempre existiu, de essas coisas, de traição, essa coisa sempre existiu. Eu, desde que me lembro, essa coisa existiu e vai existir. A palavra bem clara não precisa dizer, né? Mas isso sempre existiu. Dizem que só hoje que tem... Não. Que tem sem vergonhice? Não. Isso sempre teve. Aquela época que era maior respeito ao tempo da antiguidade. Ai, tempo da antiguidade. A putaria era igual hoje. É assim. E daí, para registrar, ou na igreja, para batizar, se não era casado? Pois aí que tá. E daí eu não sei se batizavam essa parte eu não sei te responder. Eu não sei se batizavam na igreja. Porque, olha, hoje ainda tem alguém daquela gente lá, viu? E daí? Mas de certo batizava, né? Só era, não sei, daí não sei como é que era. Muitas pessoas daí geralmente não registrava daí o pai, né? Se era fora do casamento, ficava sem registrar o nome do pai. Pois é, aparecia só um. Que dava muito escândalo. Pois é, não, porque aquele lá era assim. E daí... E uns não dava para divulgar também, né? E como é que era que não tinha energia elétrica? Daí tinha as luzes, eram uns lampião, como é que eles diziam? Tinha depois uns negócios, como é que eles chamavam? Centilena, não sei como é que era. Daí aquilo era usavam antes, botavam carbureto, como é que é isso? Existe? Isso não existe nada hoje. Ouviu falar nisso aí ou não? Ouvi falar, mas não existe mais. Pois é. Isso aí, então, botavam dentro daquela coisa e daí acendia. Só era uma coisa difícil de arrumar, mas depois dava uma luz bem legal, bem clara. Isso eu me lembro. Que eu ainda, quando comecei bem pequena de ver baile, ainda tinha aquelas luzes daquela coisa. Daí eram uns negócios grandes, assim, e daí faziam uma volta, assim, um pita, e daí tinha... A luz era bem clara, como a nossa luz hoje, assim, bem bonita, bem clara. Só que aquilo era bem difícil de acertar, tinha que saber lidar. E onde é que comprava? Aquele carbureto? Aquilo comprava nos boliches, era uma coisa que tinha simples naquele tempo, compravam assim, todo lugar tinha, só tinha que saber arrumar dentro daqueles negócios, era umas pedras, assim, ela meio tipo cor do cimento, assim, e daí quebravam aquilo e botavam dentro daquele negócio, davam às vezes pingadinha de água nela,
Daí ela funcionava com água, aquela coisa, daí era um vaso grande, assim, daí tinha um arco, assim, e daí duas lâmpadazinhas. E depois que veio a querosene? Ele já começou, daí a querosene, ela era lamparina. Daí já não tinha, não lidavam muito com aqueles negócios. Daí já era mais querosene. Mas antes tinha ainda, tá? Antes da querosene, daí tinha os tais, nunca viu falar nos tais candeeiros? Sim. Pois é, daí aquilo faziam uns pavios, umas coisas, e botavam umas vasilhas, e daí era com gordura, sebo, não sei, botava aqueles pavios, e também fazia luz, se usavam para coisas, assim, encontros, era luz daquele jeito. A senhora lembra da família Udre? Sim, mal é mal. Udre eles moravam na Iacorá, e daí a serraria o meu pai comprou, foi dessa família Udre. Henrique Udre era. E daí tinha mais outros. Daí ele morava com a família lá? Era, lá né? Era lá, hoje tem resto da... A serraria não tem nada mais lá na Iacorá, onde era do final do pai, não tem nada mais aquilo lá, né? Não. Nada, nada? Não. E daí tinha serraria, tinha munha, tinha um monte de coisa. E daí esse Henrique Udre foi embora? Foi embora. A senhora sabe para onde? Olha, eles saíram, quando saíram, tinha história que foram para Mato Grosso, né? Mas eu não sei para onde, eu não sei. Onde tinha um deles que casou com uma... era uma Pires, a filha da finada polaca, parece que era. Daí ele era Alcindo, pai da mulher. Casou com Udre? Casou com o Udre. E ele não... Foi um dos primeiros que tinha energia elétrica? Eu acho. Acho que sim. Foi o primeiro. O primeiro até, eu acho. Que depois, quando o pai comprou, ele lidou um bom tempo com aquilo, mas era bem complicado, mas era o que tinha ainda, assim. Era tocada a água lá, e daí quando tinha baile, coisa, era aquele sacrifício, porque tinha que ficar cuidando. E daí ele tinha essa serraria, conseguia um pouco de energia elétrica. A senhora não lembra de que ele fornecia energia para algumas pessoas e cobrava pelo bico aceso? Sim, cobrava, de cada casa era cobrada. Cobrava, sim. E daí também, vó, naquele tempo sem energia elétrica, como é que guardava as comidas? Ah, essa era outra coisa, não guardava assim, mas a maior parte perdia, né? Como a carne ninguém tinha, só tinha carne fresca, uma coisa assim, só o dia que carneava, porque depois tinha que fazer charque. Não tinha como guardar, azedava, né? Carne fresquinha, assim, com um bife, só fazia quando... E depois até mesmo em picador, açougue, assim, não era como hoje, ter carne todo dia, não. Era uma vez na semana, ou mais, assim, não era assim. E a senhora que fazia comida? Ah, eu fazia muito pouco. Era a minha madrasta que fazia. Eu nunca fui boa cozinheira. E não sou nem hoje. Não gosto de cozinhar. E o que a senhora lembra de comer, assim, que a sua madrasta cozinhava? Normal, feijão, arroz, isso era todo dia. E daí, engraçado que uma coisa que faziam naquele tempo bastante era mandioca temperada de um jeito, do outro, frita. Assim, sempre, todos os dias tinha, de um jeito ou do outro tinha. Tinha, deixava um pouco só cozida assim, mas fazia mandioca de muito tipo, muito jeito. Não era assim. E daí massa fazia, mas não era sempre. Que massa não compravam pronta também, era feita em casa. Tinha bastante mandioca porque plantavam também. Sim, claro, todo mundo tinha mandioca. E tinha as mandioca especial que era para comer. Da criação era uma, e daí tinha aquelas plantadas que era... E batata também não tinha? Tinha, plantavam batata também.
E se plantavam assim no quintal de casa? Plantavam na lavoura, porque batata plantavam bastante, porque depois daí aproveitavam até para criação, era coisa bem assim sempre. Mas essa semana ainda o Fernando pegou do vendedor que andava ali as batatinhas miúdas, de vista meu tempo eu conhecia isso aí, pegar era separado para dar para os porcos, para as vacas. E hoje a gente estava comprando aquelas batatinhas, igual batatinha para descascar ali, batata doce. Uma coisa que nunca naquele tempo era feita, aproveitada assim. Mas daí isso, batata, mandioca, feijão plantava, não precisava comprar. Não, arroz também, maior parte, todo mundo tinha seu canteiro, maior parte não comprava também. Engraçado, toda a maior parte tinha seus... talvez daí nos povoados, daí é outra coisa, né? E daí colhia e daí usava o pilão? Socava no pilão. Eu soquei muito no pilão. Soquei muito arroz no pilão. O que mais que socava no pilão? Canjica. E daí tinha farinha. Então tu quer saber? Daí inventavam tal farinha assim, que era para fazer até... Eu viu falar no biju, farinha de biju? Sim. Nunca viu falar? Sim. Daí pindocavam o milho, depois botavam de molho e depois deixava de molho, e daí socavam e faziam farinha daquilo ali, daí as velhas faziam biju, faziam farinha. Mas era bem sofrido, mas bem gostoso, era aquele, bem gostoso, aquelas farinhas. Bem difícil. Hoje quem é que vai fazer aqui? Ninguém fala, nem sabe, nem o jeito. Porque era sofrido, hora deixar e depois socar aquilo no pilão, depois passar na peneira e peneirando e socando, peneirando e socando. O que era o biju? A farinha, daí passava, tinha aqueles tachos grandes que eles iam forno, daí secavam ela, pegavam aquela farinha, não sei como é que era, que tinha aquela prática, daí pegavam, davam uma pulverizada de água naquele tacho ali, e ligeiro assim, e passavam, semeavam a farinha assim, e passava a mão ligeiro, e daí tirava toda a farinha solta, assim, bem ligeiro, que tinha prática, não sei o que, farinha úmida, né? E ela secava, então ficava só aquela casquinha. Daí ela ia levantando. Daí sabia que tinha que controlar o fogo também para não queimar. Daí que fazia tal de biju, que hoje tem essa farinha, aparece às vezes para vender, né, nos mercados. Só que o gosto não é daquele jeito também. Daí fazia o que queria com aquela farinha, até para comer com leite, muitos gostavam para comer com leite. E socar no pilão não cansava os braços? Cansava, mas naquele tempo ninguém achava serviço. Olha, focar aquilo para ir moendo, imagina só, e faziam assim de fazer, que eu me lembro bem pequena na vovó lá, de fazerem assim daquela quantidade, de encher uma lata assim daquelas farinhas, e ficavam felizes da vida, faceira, e mostravam para um para o outro as farinhas. Daí um criticava o outro, uma fazia mais grossa, outra mais fina. Cada um tinha uma receita. E daí aquilo ali era o modo aquela coisa de tirar, quando passava no forno ali, o jeito que ela ficava para tirar com aquele pano assim que tiravam a farinha. Deixavam só aquela... Daí aquela casquinha ia levantando assim. Daí, era bom. Sim, bem gostoso era. Bem gostoso mesmo. Outra coisa que não precisava comprar era ovo. Sim. Todo mundo tinha. Isso, todo mundo tinha em casa. Bastante. E daí ovo, assim, parece que inventavam muita mais coisa do que hoje. Mas o que fazia inventação com ovo, assim? Porque carne não era sempre que tinha, todo dia que tinha carne fresca, né? E daí ovo era salvação. E queijo, salame? Isso também. Quase
todo que eu me lembro, todo mundo tinha em casa. Salame, de ficar o salame, que ficava o salame velho, que não queriam, já vinha outro salame novo, que ele ficava pro lado, davam para cachorro, coisa, mas sobrava aquelas pernas de salame erguido lá no fogo de chão. Ficava. E salame, tudo que era casa tinha de pendurada. Né? E o fogão também, como não tinha energia elétrica, era fogão a lenha. Fogão a lenha. E fogão de chapa. E na sua casa não deixavam sempre uma casca de uma laranja ali secando, alguma coisa para fazer chá? Ah, isso sempre tinha casca de laranja, isso descascava laranja, tinha coisa em cima do fogão assim, aquilo toda a vida, e tinha casca de laranja seca. E Marcelo, o pacote, o feixe de Marcelo seco guardado lá no outro lugar. Maçanilha, bem enxutinha, guardada no vidro, fechado. Esse aí não tinha também? Hã? Desses remédios aí não tinha? É, erva cidreira. Daí tinha erva cidreira capim, erva cidreira dessa coisa aí, que é Melissa, o nome dela. E daí chá, assim, muito chá. Maçanilha, poejo. Poejo era de fazer chá para nenê. Poejinho, uma coisa bem cheirosa. Nunca viu falar? Nunca viu? Sim. Vó, e a igreja lá no Inhacorá? A senhora lembra da primeira igreja? A primeira igreja eu não, só a igreja mesmo, que depois está ali perto onde hoje é a casa do Antoninho, por ali naquela região. Eu quando vim era ali a igreja, já tinha mudado, não era que antes, que era lá na ponte, lá embaixo tá a igreja, essa eu não conheci. Já conheci ali onde fica, era naquela localização ali da moradia do Antoninho Zama, por ali. Era ali. E era de madeira? De madeira, sim. A senhora lembra de lá? Sim, eu fui lá toda a vida. Meu casamento foi lá. E tinha as festas juninas? É? Festa junina? É, tinha, mas não era muito assim. Tinha começado a recém, não era muito. A senhora lembra de ir na festa junina? Eu fui, mas eu não era, não sei, não gostava muito. E tinha as procissão? Tinha. Fiz toda a festa de São João, tinha procissão. Na festa de Nossa Senhora da Conceição, dia 8 de dezembro, tinha procissão. Na Semana Santa, depois também tinha procissão. Também, e daí era uma coisa que todo mundo tinha, era aquelas coisas, né? E se reunia, mas bastante gente daí, assim. Que aquela procissão era grande. Sempre. E daí não tinha uma pessoa que andava com a bandeira do divino? Tinha. Na frente? Na frente. Segurava. Toda a procissão, e daí era a bandeira do divino. E tinha a festa do divino também? Tinha também. E daí não me lembro que ano, que época era do ano. Tinha a festa do divino. Mas a bandeira, todas as festas carregavam, porque não sei, porque não precisava, né? E carregava a bandeira, que ela sempre ia junto. E daí por que aquela igreja saiu de lá? Ela pegou fogo? Não pegou fogo lá, não sei, por causa do terreno, que não sei, se desentenderam, e daí tinham ganhado lá em cima, onde é hoje, né, trocaram para lá daí. Mas ela era até mais bonita lá onde era, naquele lugar lá, mais vista, né, de todo lugar. Mas ele houve alguma coisa, eu não me lembro direito por quê, mas foi alguma coisa assim. Me conta um pouco também como é que era para ter os filhos, para ganhar o nenê. Vinha as parteiras, tais parteiras, primeiro, né? Depois, daí quando eu me lembro já no Inhacorá, que daí tinha o doutor Fontoura, daí já era o Fontoura que fazia os partos, maior parte, né? Daí já as parteiras já tinha igual, mas não era muito. Mas era assim uma coisa bem bruta, bem brava. A senhora lembra de algumas parteiras? Olha, eu agora não me lembro de nome, assim, de parteira, para te dizer. Eu não me lembro.
Porque depois predominava já o doutor Fontoura, né? Mas eu sei que antes era coisa assim. A senhora não ganhou com parteira, seus filhos? Ah, teve uma, mas era uma lá de Chiapeta que veio lá, que depois deu, a parteira deu, Deus o livre, que deu uma gastação que eu tive que ter de Horizontina, tiveram que buscar um médico para me atender, que me deu hemorragia depois. Parece que 2 filhos eu ganhei com parteira e os 2 filhos tiveram que chamar doutor em casa. Saiu mais caro ainda do que tivesse ido no hospital. E como é que era o trabalho delas? Elas cobravam? Claro que cobravam. Cobravam, sim. E como é que elas ajudavam? Fazer algum chá para ajudar a acalmar a dor? Mas não faziam nada, era uma brutalidade, só ali se dava do jeito que vinha a criança, senão arrancavam a força, e era assim a coisa. Ficava, e tinha às vezes algumas mulheres que morriam, né? Mas isso embora. Até que o velho Fontoura também morria, volta e meia morria, conforme o jeito, o estado, né? Porque vinha, não sei se era fraqueza, o que era. Morria muita mulher nos partos antigamente, não é como hoje. Assim que a gente quase nem ouve falar em coisas. Naquele tempo tinha muita coisa. Muita mulher morria, às vezes morria o nenê junto, às vezes ficava o nenê e a mãe se ia. Vô, o senhor ajudou em Iacorá, era uma vila, né? Depois pertenceu a Catuípe, depois a Chiapeta. É. E o senhor participou para tornar Iacorá um município? Eu Ajudou. ajudei. Conta um pouco. Pois nós fomos umas 2 vezes em Porto Alegre para regularizar a eleição, né? Tanto participei lá em Independência, quando se emancipou, Ele quer saber do Iacorá. como em Iacorá. E daí como é que foi do Iacorá? Fizeram reuniões? Nós fazíamos reuniões com... Era o... Como é que é E o... daí tinha os que coordenavam, né? Que às vezes que ele foi a Porto Alegre, daí o Assis era ele que era. Daí ele não podia ir, às vezes que ele foi no lugar do teu avô. O senhor lembra de outras pessoas que estavam junto? Finado Orlando, finado... Não, mas que fomos a Porto Alegre, foi o... Como é que é o... O pai do Everaldo. Qual era o outro? Primeiro era o finado Lester. Foi feita uma comissão, E tinha gente que era contra. mas muito esquecido, eu não falava. Mas tinha gente que era contra o Iacorá se emancipar. Tinha. Mas não era melhor o Iacorá ser um município? Era melhor. E mesmo assim tinha gente que não queria. É muito caro, você gastava muito, mas não era. E daí como é que foi quando conseguiram tornar o Iacorá um município? Por daí correu a eleição. Mas o senhor lembra? Ficaram felizes, fizeram uma festa? Não fizeram festa. Teve comemoração. Mas mal animava, né? Porque sempre foi... eu acho que hoje a política não é como era antes. Antes era muito difícil. Em Iacorá era difícil. Politicamente era um lugar muito difícil. Hoje não se vê falar nada, né? É como hoje em todo lugar é diferente. A educação acho que é diferente, né? O povo do Iacorá há muito tempo era conhecido por brigar, por ser faca na bota. E hoje não tem mais faca na bota lá? Um que outro. Mas diz que antigamente dava muita briga. Saía roaça bastante. Mas saía mesmo, barbaridade. Mas a briga, uma vez eu disse para o João Rolim, porque lá é engraçado, minha família lá em Independência tem muitos irmãos na tabela. E ele disse que teve um Zimmermann que fez uma sacanagem para ele. E ele estava falando,
esses meus irmãos não, esses meus irmãos não prestam. Digo, mas não misture, porque lá tem rolim misturado com esse meu irmão. Tem bastante mesmo. E era casado com rolim. Minha tia Joana, pois era que semeou os rolim lá. Mas rolim ali, tinha rolim, como é, eu até hoje não entendo. Tinha rolim, duas famílias rolim, que um não era parente do outro, eu não entendo isso. Como São é que é. tudo parente, vó. Os rolins são tudo parente. Tudo parente, né? Por que era essa coisa que do tal de finado Chico Rolim não era parente do outro? Ah, eu não sei. O senhor conheceu a Joana Rolim, vô? Claro. Eu conheci. E ela morava onde? Lá em Independência. Ela é a mãe do Juvelino, não é? Ele não sabe. Pois o Juvelino deu engraçado. Minha mãe, o pai dela era Lissaraça. E o Juvelino era meio bandidão, ele quase não levava para compadre. E os dois, ele casou com a Lissaraça. E esse Lissaraça, os dois irmãos dela, esperaram ele lá na costa do Santa Rosa e mataram ela, o Juvelino. Era um cunhado. A loucura, né? Tinha muito isso antigamente. É. E daí, vou só me meter no assunto nessa parte um pouquinho. Daí, no outro dia, estavam velando o que matado, e o que matou parou na frente a cavalo, diz, mas e daí, parece que morreu o fulano, e era o que tinha matado. E as brigas era com facão, revólver? Com o Juvelino era só uma bala. O pessoal tinha coragem. Tinha. Ele é... E ficava mais corajoso ainda quando tomava uma pinga. Mas não bebia. O Juvelino não bebia. Que nem ia beber. Vó, Oi. A senhora falou do Rincão das Bandeiras, né? A senhora sabe por que chamavam Rincão das Bandeiras? Sabe que eu não sei por que é essa coisa até hoje. Agora uma curiosidade, que você sabe alguma coisa, me explique. Por E diz que tinha as bandeiras de São João. E aí toda a casa dos moradores lá, eles estendiam, hasteavam uma bandeira em homenagem ao santo. Pois é uma curiosidade. Aí tu passava no rincão e tinha várias bandeiras nas casas. Era em homenagem ao... Dizem que é isso. Pois é, uma coisa que eu nunca, assim, tudo que a coisa tenha, porque três vendas por causa dos três bolichos que ficou daí, e depois agora não ficou mais por causa que tem as três vendas de Catuípe lá, que daí na emancipação o outro lá ganhou. Não né? sei qual que era o santo lá da bandeira, mas era uma bandeira de um santo que colocavam nas casas, a senhora nunca viu? É. Interessante, é uma coisa que sempre é isso, mas eu nunca me informei. Mas engraçado, da tia Joana, lá ela não tinha nada de tia minha, por exemplo, mas nós chamávamos tudo de tia Joana. Tia Joana, não tinha as irmãs? Amélia, ela não Amália. Não, lá não tinha. A tia Joana era sobrinha do um que foi o primeiro prefeito de Santo Ângelo, o tio Kim. Ela sempre estava falando no tio Kim. Quinzote. Não sei se ele é Joaquim, é o nome, né? Então tinha o tio Kim. O senhor lembra, ele era coronel? Não sei o que ele era, sei que ele foi o primeiro prefeito lá, esse. Joaquim. Era do Rolim. Família Rolim. Sim. E carnaval, me contaram que pulavam carnaval antigamente? Esse tinha. Esse eu vi ainda, não fui muito dos carnaval, mas isso tinha muito. Pulava. E era divertido. Eu gostava de olhar. Bem lindo.
Bem legal. Como é que era, avó? É? Como é que era? Tinha um bloco? Tinha um bloco. E daí... Mas assim, era uma coisa bonita, porque faziam os cordão e pulavam. Era bonito, divertido mesmo era aquilo. Não era assim como hoje. Mas era o pessoal da vila? Da vila, sim. Não vinha muita... Às vezes vinha um bloco de outro lugar, mas às vezes não era muito, não dava muito certo. Daí cada um tinha... Mesmo na vila, às vezes tinha 2 blocos, né? Mas que eu estava falando do João Rolim, e o cara tinha feito certo algum dano para ele. Daí eu digo, mas não dá para você falar, você tem que engolir a língua e ficar quieto. Porque lá mistura. E esses blocos daí, eles faziam roupa? Faziam, tinha as fantasias, faziam roupa. Aí cada um fazia, não era certo, quando era o bloco, às vezes que queriam certo, mas nunca, então depois era meio livre, cada um fazia a fantasia do jeito que queria. Daí faziam na cabeça, o chapéu, uma coisa, na roupa, mas era bem divertido, bem lindo. Isso já, desde que a senhora era criança, a senhora lembra de ver assim o carnaval? Não, daí não, eu só vi o carnaval. Foi mais depois. Só vi o carnaval depois de grande já. Daí fica bem gatinha. Porque até os 12, 14 anos eu fiquei lá na minha avó, lá. Daí lá não tinha nada disso aí, nada. Mas era bem antigo isso do carnaval? É? Era bem antigo isso? Sim, isso era bem antigo. E eles falavam antes, né? Sempre os blocos, assim, que dava tudo certo. E tinha nome o bloco? É? Tinha nome o bloco? Sim, cada um botava. Botava, às vezes um botava um nome mais amigos da coisa, e outros assim, ajeitavam um nome mais ou menos ali, entre amizade, assim. E para costurar, a senhora sabia costurar? Ah, eu muito pouco. Mas tinha as costureiras. Bastante costurava, porque a maior parte era feita as roupas em casa, tudo, né? Não é hoje que é uma blusa, vai lá e pega, né? Uma calça. Calça ninguém mais costura em casa, e antes não tinha isso, era feito tudo em casa. Casa de honra, tudo era costurado em casa. Casaco, às vezes costuravam, aquelas costureiras, fazia que saía com as coisas aleijadas, né? Coisa. Depois que foram melhorando a situação. Que nem alfaiate era muito pouco. E daí comprava o metro do tecido. E forro, e daí comprava as tais intertelas para botar nas coisas por dentro. E saía mais ou menos. Por ela não gostar de alfaiate, o filho dela é um costureiro que foi para Porto Alegre, está lá trabalhando. Filho dela? Mas não é o seu filho também? Diz ela. Mas delirou agora, caiu fora da casinha. Fernando não tá aí? Saiu fora da casinha mesmo, mas aonde que eu tenho filho em Porto Alegre costurando? Mas aquele que foi para Porto Alegre... Mas não é teu primo, criatura? Não, então é. Marque isso aí. Não, mas eu tenho... Um delírio. Mas eu tenho idade de dar baiano alguma coisa. Que tem alfaiate na gente dele, tem mesmo, os dois mesmo. Mas não meu filho, Matheus. Acontece, né? Acontece. De vez em quando ele pode... Vocês não queriam tomar um chimarrão, uma coisa aí, o Fernando pode fazer. Eu já. Vó, a gente já tá quase acabando. Como é que eram as roupas? Quase não usavam calça, diz que era só bombacha e chapéu. Mas era bombacha mesmo. Calça era só, olha, isso era poucos que usavam calça. A maior parte vivia sem calça. Era aquelas bombachas de prega e de todo jeito. Pra gente finalizar, eu queria saber se vocês querem deixar uma mensagem pros netos, bisnetos que vão vir aí, já que isso aqui vai ficar registrado, né? Eu quero, mas me ajudem. Nessa parte eu quero, mas me ajudem nas palavras. Me ajudem. Eu quero dizer, eu aceito.
Isso é legal e é bonito e vale a pena. E incluindo amigos também. Isso aí. O que a senhora quer dizer lá pro pessoal do Inhacorá, pros seus netos também, que já estão em cada um num canto? Tem bisneto lá. A Valentina, uma coisa pra ela. Ai, Elas vão ver isso depois, quando forem mais moças também vão ver essa filmagem, né? a lembrança da avó Ana, do vô Ilível, quando você tinha 4 anos. A Valentina de 4 anos. E daí tem a Betina, tem 8 anos. E vai ter muitos outros ainda. Acredito que mais do que Mas emperrou 4, na estrada. 5, acho que não sai, né? Furou o pneu. Entre todos os netos, pode sair depois aumentar um pouco os bisnetos, mas os netos mais do que aí, eu acho que não vai. É uns 5, porque até agora neto, quanto eu tenho? Não, tenho 7. 7 netos. E o que a senhora acha assim que eles... A senhora que viveu 90 anos e o senhor que viveu 100 anos, né? O que o senhor aprendeu assim na sua vida que o senhor diria para os seus netos? Que tenham uma felicidade, não errar e pelo mais pelo certo. Tenham calma, saibam o respeito em primeiro lugar, para a vida ser boa. Porque hoje não tem mais valente, né? Hoje... Mas a vida é boa, a vida é legal. É a melhor coisa que existe. Porque antigamente, por qualquer risada, era um bicho. Né? Vamos viver a vida daqui para frente. Rindo, feliz. Mas, olha, eu parece não sei, eu estou pensando nele assim, olha, dizer que é tão legal que é isso. Porque lá onde eu me criei, diziam que o Inhacorá era gente bandido e era não sei o que mais. E eu gosto do Inhacorá, então eu não gosto nem de falar. Mas falavam mesmo. Falavam que Inhacorá era terra de bandido. Mas foi mudando, né? O pessoal foi ganhando educação, mais respeito. Hoje a gente já tem outra vida. Outra sociedade. Outra sociedade. Porque Inhacorá, assim como não é só Inhacorá, muitos lugares, Inhacorá era mesmo, mas isso, como é que eu vou te dizer, em 1920. E bolinhas. Daí, era, antes depois dali pra cá, ele já foi mudando. O que a gente está tentando fazer é resgatar a história do Inhacorá, porque ia se perder essa história, né? O que vocês passaram, muitas vezes a coisa tá tão diferente hoje em dia que se não contasse ninguém ia acreditar. Escuta, me diga uma coisa, isso o que vocês querem fazer sobre um livro, uma coisa? Um livro. Aí eu quero, bem ligeiro, eu quero nessa coisa. Pode deixar, vó, com certeza. E também vai sair um filme. E pago bem, olha, capaz. Merece. Não, olha, isso é uma história que ele deve, olha, assim, tanta coisa que tá me vindo na cabeça ainda agora. Bastante história. Muito obrigado por vocês terem nos recebido aqui na sua casa. Eu agradeço a tua vinda. Desculpa com alguma coisa se não for. Capaz, vó. Muito obrigado, muito bom ouvir vocês. E as portas é abertas. O contentamento de vocês virem procurar. E as portas é abertas aqui. E muita saúde, muita felicidade para vocês. Obrigado. E você vai em frente, coragem, em frente à vida que você vai longe, tá, meu rapazinho? Obrigado. Quero te ver e quero compartilhar contigo. Muito obrigado.